Analisando que sempre que a gente vai analisar algum crime, a gente vai sempre iniciar a análise pelo verbo, né? Ou pelos verbos existentes naquele determinado tipo penal. Então, isso daí é importante que a gente entenda. E a gente não pode deixar de ter isso em mente. Assim como no peculato, o importante foi você entender o que significa apropriar-se ou desviar, nos próximos crimes a gente sempre tem que procurar o verbo, e aí a gente vai entender todo o tipo penal em cima do verbo. Então vamos lá. O segundo crime aqui que nós destacamos para a gente analisar com vocês é exatamente o crime de concussão. E aqui eu queria a participação de vocês, tá certo? Porque eu vou fazer algumas perguntas e eu queria que vocês respondessem as perguntas para me entender se vocês estão conseguindo compreender ou não a análise dos crimes, tá certo? Então, vamos lá. O próximo crime é exatamente o crime de concussão. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Onde é que está o verbo? Ou qual é o verbo aí? Exigir. Muito bem, o verbo exigir. Veja que o verbo exigir, ele é diferente do peculato. O peculato são dois verbos, né? Apropriar e desviar. Aqui é o verbo exigir. Eu vou um pouquinho mais além, porque a gente vai aqui, eu vou também fazendo uma comparação com a corrupção, para vocês analisarem aqui o verbo, tá certo? Então, no crime de corrupção passiva, aquele que é cometido pelo funcionário público, tem solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Bem, qual é o verbo ou quais são os verbos aqui na corrupção passiva? Solicitar, receber. Acho que isso. Ou aceitar promessa. Solicitar, receber ou aceitar promessa. Pessoal, qual é a diferença do exigir para o solicitar? No exigir, você está, tipo, obrigando. No solicitar é de outra forma. Você está sendo mais educado, por assim dizer. Pronto. É a intensidade do pedido, né? No exigir, é como você falou, Matheus, você está quase obrigando, ou seja, existe uma intensidade maior ao você fazer. Você diz, eu só faço se você fizer isso. Eu só faço se você me der dinheiro, se você me der tanto em dinheiro, né? Isso é o exigir. O solicitar é, rapaz, dá uma ajudinha aí pro café, um lanchezinho aí, traz aí o lanche. Isso daí é o solicitar. Então, existe os pedidos, mas um é um pedido mais intenso, até com certo tom de ameaça, e o outro é um pedido mais tranquilo, mais leve, que é feito, né? Então, você tem exatamente essa diferenciação. Então, vejam que o verbo e a ação do funcionário público já vai na distinção do verbo, né? Então, veja que é quase igual nos dois que você está pedindo. Agora, a forma de pedir é que é diferente. Então, se tem essa forma de pedir de maneira ríspida, até num tom ameaçador, cai no crime de concussão. Se a forma é uma forma mais branda, né, que não é tão ostensiva, não é tão clara, aí cai no crime de corrupção passiva, que é exatamente naquele pedido leve que é feito, né? E é diferente do outro. Por quê? Porque no peculato a pessoa se apropriou ou desviou de algum bem ou valor que ele tinha em razão do cargo. Aqui não, a pessoa está exigindo a vantagem, né? Aqui o que se quer é uma vantagem que vai ser indevida. Então você vê aí a diferenciação. Outra coisa que você percebe, ó, fazendo a distinção entre a concussão e o peculato. O peculato, pena de reclusão. Concussão também pena de reclusão. Então todos os dois iniciam no regime fechado. No peculato, de 2 a 12 anos, ou seja, o intervalo é 2 a 12 anos. Já na concussão vai ser menor, 2 a 8 anos.
E em ambos você tem a acumulação da multa. Então você vê aí o que é que acontece. Até na dosagem, a única diferença que você vai ter é o intervalo, né? Agora, fazendo uma distinção entre a concussão e a corrupção, veja que a pena é de reclusão, é a mesma, né? Sendo que na concussão ela é de 2 a 8 anos e na corrupção ela é de 2 a 12 anos e multa. Então veja que o intervalo, mais uma vez, foi modificado. Então, você verifica, logo o verbo ele traz a conduta, então a conduta é diferenciada. Outra coisa que a gente vai analisar, então, enquanto no peculato, em razão do cargo a pessoa tem um bem, um valor, aqui a pessoa está indo atrás de uma vantagem, ou seja, algo que ela não quer, que ela não tem e ela quer ter. Dinheiro, presente, alguma coisa. Então ela vai atrás de alguma vantagem. E aí ela só consegue essa vantagem, aliás, ela está indo atrás de alguma vantagem. A vantagem é para quem? Pode ser para ele ou para alguma pessoa. Então tem muita gente que diz, e por isso que tem muito político que quando ele é pego na corrupção, diz, mas eu não recebi o dinheiro. Mas se alguém recebeu em seu nome, é uma vantagem devida. Ou se você, eu não vou receber, mas eu vou colocar depositar na conta aí do meu filho. Eu não preciso de dinheiro, mas meu filho está precisando. Então, por isso que ele diz que é para si ou para outro. Então, essa vantagem pode ser para a própria pessoa, pode ser recebida por uma terceira em nome dessa pessoa, ou ainda pode ser destinada a outra pessoa. Por isso que diz, para si ou para outra. Essa vantagem, ela pode ser direta ou indireta. Por isso que você vê que tem muita corrupção, onde, por exemplo, naquele problema, se vocês depois analisarem o problema de corrupção no governo do estado do Rio de Janeiro, daquele governador Sérgio Cabral, você viu que o Sérgio Cabral, ele fazia várias benesses para empresas, e o que é que as empresas tinham que fazer? Eles contratavam a esposa do escritório de advocacia, da esposa do Sérgio Cabral, e pagavam ela muito dinheiro. Então, ela trabalhava bem pouquinho e ganhava bem muito, porque exatamente essa, na verdade, aquela remuneração não era pelo trabalho dela, era pelas vantagens que o Sérgio Cabral tinha concedido. Então, por isso que ele coloca direta ou indiretamente. E eles maquiaram, né, para dizer que teve a prestação dos serviços advocatícios da esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E como é que a pessoa pode exigir? Porque ela está dentro da função ou até mesmo fora dela. Por exemplo, a pessoa está de férias, mas ela vai voltar. E ela diz, olha, como eu sou o chefe do setor, eu estou de férias, mas quando eu voltar, eu vou resolver essa situação. Então, mesmo que ele esteja fora da função, ou então até mesmo uma pessoa, antes de assumir a função, diz, por exemplo, é um policial, que ele está saindo de uma cidade e está indo para outra, então ele já está ameaçando as pessoas lá da outra cidade, dizendo, se você não me pagar isso, eu vou abrir um inquérito contra você, eu vou fazer uma investigação contra você e pegar seus podres, né? Então ele sabe que vai para lá e ele já começa a tentar buscar essas vantagens com as pessoas que estão nesse outro município, tá certo? Mas o interessante é que você vê que tanto a concussão como a corrupção tem a ver com o cargo, ou que a pessoa está no momento, ou que ela vai assumir, né? Isso é que é interessante você perceber. O Leonardo perguntou, por que se usa a palavra outrem, né? O outrem está dizendo que não pode ser somente para a pessoa, pode ser para outra pessoa. Foi exatamente o caso que eu falei da mulher do Sérgio Cabral, do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, onde o Sérgio Cabral realmente ele não recebeu dinheiro, mas a mulher dele conseguiu alguns contratos e o valor que era pago pelos contratos não era compatível com aquilo que ela tinha trabalhado. Mas eles estavam pagando a mais exatamente para isso, para compensar aquelas benesses, aquelas vantagens que o Sérgio Cabral tinha dado. Conseguiu entender, Leonardo? Bem, continuando, né, a nossa exposição. Veja que, além da corrupção, que a corrupção passiva, ela é do funcionário público, e a corrupção ativa é do particular.
E aí você vai entender o seguinte, ó. Se um solicita, o outro paga. Se um recebe, é porque o outro dá. Se um aceita a promessa, é porque o outro que promete. Então, veja sempre essa correlação, né? Ou seja, o crime de corrupção, ele sempre tem essas duas figuras. Tem o corrupto e tem o corruptor. Ou seja, a pessoa que gera a corrupção, ou seja, que dá a vantagem. Então, sempre tem nessa circunstância o crime de corrupção. Por isso que sempre tem os crimes de corrupção ativa e passiva. Sendo que passiva é sempre quem está dentro da administração pública. Ativa é sempre quem está fora. Por quê? Não é o mesmo tipo penal. Então, se a pessoa é funcionário público e o crime é só para funcionário público, então é só para ele. Se você colocar somente a corrupção passiva, as pessoas que estavam de fora, os empresários que corrompiam os funcionários, eles se livravam. Então, para exatamente ninguém se livrar do crime, é que você tem sempre em conjunto a corrupção passiva e ativa. Só lembre disso, a corrupção passiva é a do funcionário, é das pessoas que estão dentro da administração pública, e a corrupção ativa é sempre de quem está fora da administração pública. Tá certo? E aí, o que é a corrupção ativa, né? Oferecer ou prometer. Olha aí como é que tem interação, né? Solicitar ou receber. Oferecer ou prometer. Vantagem devida a funcionário público. Ou seja, ele complementa o tipo, né? Ou seja, são dois tipos penais, são dois crimes que se completam, que andam juntos. E por que o particular ele vai oferecer ou prometer a vantagem devida ao funcionário público? Para fazer com que esse funcionário público ele venha a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. E aí você pode pensar, professor, por que ele pode praticar? Uma pessoa pode fazer o seguinte: você tem dois comerciantes numa determinada cidade, eles estão competindo. E eles podem sofrer fiscalizações. Geralmente, quando sofre a fiscalização, você tem uma multa. E aí, dependendo da multa, ela pode prejudicar o funcionamento do comércio. Ou tem que fazer uma reforma. Então, os comerciantes podem chegar para o fiscal da vigilância sanitária ou um fiscal da prefeitura e dizer, rapaz, vai fazer, eu sei que lá está cheio de problema, vai fazer a fiscalização lá, que aí você pode aplicar uma multa ou fechar o estabelecimento para ele regularizar determinadas situações que tem lá no estabelecimento. Então, a pessoa estava programada, mas não ia fazer agora. É corrupção ativa. A pessoa recebeu a vantagem para praticar, ou seja, uma coisa que ela deveria fazer sem isso. Omissão, só, você faz lá no comércio dele, mas não faz no meu. Então, é uma prática e uma omissão. Ou retardar. Você sabe que você está irregular, você diz, não, em vez de tu vir agora, vai logo nele, daqui 1 ou 2 semanas, deixa eu me regularizar e tu vem no meu, que já vai estar tudo ok. Também são situações que você tem a corrupção ativa. Certo? O crime de prevaricação, né? Isso daqui é muito comum em muitas situações. E aí, eu sempre vou pedir a vocês, eu quero saber quais são os verbos, né? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Qual é o verbo aqui, pessoal? Retardar e deixar. Retardar ou deixar de praticar, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. Então, cuidado, que o verbo ele não está só no início. Ele pode estar no início, pode estar no meio. Então, você tem que exatamente os verbos, tá certo? Nunca esqueça disso. Você tem que fazer as verificações dos verbos. Então, realmente, se você retarda, se você não faz, né, deixar de praticar e você não fazer, o que é o retardar? Em vez de você fazer hoje, você deixa para fazer daqui a um mês. Você está dando tempo para a pessoa se regularizar. Tempo que ela não deveria ter. O deixar de praticar é não fazer, ou praticar contrário à disposição legal. Então, se a lei diz que é para você agir de uma determinada forma e você age de outra, é contra a disposição expressa em lei. Isso daqui tem muito quando, por exemplo, um fiscal,
ele quer prejudicar um determinado comerciante ou empresário. Então, geralmente, ele vai lá e a multa ela vai de 1 a 10%. Então, digamos que aquele empresário ele nunca foi multado. Se aquele empresário nunca foi multado, ele tem que levar o quê? O máximo ou o mínimo? Tem que levar o mínimo. Mas tem muito fiscal para mostrar que é o manda-chuva, que é o fortão, que é a pessoa que decide, ele vai e sempre coloca nos máximos. Aí, o que é que os advogados fazem? Ainda bem que essas pessoas fazem esses erros, né? O advogado vai para a justiça e consegue baixar, tira de 10 para 1%. Por quê? Porque praticou contra a disposição expressa em lei. Ou seja, a lei ela dá essa margem de 1 a 10%, mas ele não faz aquilo que ele quer. Ele faz dentro de critérios objetivos. Se ele não colocar critérios objetivos, a atividade do funcionário público ela pode ser anulada na justiça, certo? Como vocês já viram até em atos administrativos, né? Aquelas situações onde você encontra os erros dos atos administrativos e como é que você vai consertar. Você pode até ir até o judiciário, seja o cidadão, pode ir até o judiciário e pedir para que o judiciário anule os atos dos servidores que agiram errado, né? E aí, ele vai retardar ou deixar de praticar ou praticar por disposição expressa em lei e ele tem indicação razoável para fazer isso. Aí, se você tiver um motivo razoável, por exemplo, nós estamos agora na pandemia. E se vocês lembrarem, no semestre de 2020, o que foi que aconteceu? Nós estávamos tendo o semestre normal de pandemia e, de repente, ocorreu o lockdown aqui no estado do Ceará. Então, enquanto teve esse problema do lockdown, enquanto as universidades elas conseguiam se reorganizar, podia retardar o semestre? Podia, porque aí teve uma motivação, que foi exatamente a pandemia. Mas agora, a gente parar o semestre do nada, sem nenhuma explicação, isso pode? Não, porque aí ela caracteriza como sendo indevida, porque não existe nenhuma explicação razoável para isso. Então, por isso que eu disse que esse retardamento ou essa omissão, esse deixar de praticar um ato de ofício, ou seja, um ato que deveria ser praticado, ele só vai ser configurar a prevaricação quando ele for indevido. O indevido é quando ele não tiver uma justificativa, um motivo razoável. Ou praticá-lo também contra a disposição expressa em lei. Mas aí você consegue comprovar por quê? Porque a lei diz uma coisa e a pessoa está fazendo outra. Ou seja, a pessoa está indo contra a lei. E por que que o funcionário público ele faz isso? É porque ele tem algum interesse ou por conta de sentimento pessoal. Ou ele é amigo da pessoa ou ele é inimigo da pessoa. Tá certo? Mas nós vemos que esse crime, para o direito brasileiro, não é tão grave, né? Por quê? Ele começa com detenção, é um regime aqui aberto, né? De 3 meses a 1 ano. Veja aí que o limite é muito menor, né? A gente viu o prazo de quê? De 2 a 12 anos. Esse daqui são de 3 meses a 1 ano e multa. Então ele vai ter uma pena de privação aqui de liberdade, né? Mais relativa e mais a multa. Então veja que esse crime não é considerado um crime tão grave, né? E tem a prevaricação de diretor de penitenciária ou de agente penitenciário, né? Que exatamente aí são os crimes específicos, só acontece nesse caso. Então, deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com um ambiente externo. Também não é um crime muito grave, né? Porque é detenção de 3 meses a 1 ano. Veja que, infelizmente, essa é uma realidade que hoje em dia a gente está vivendo, né? Então, por isso que foi acrescentado, sempre que você vê esse traço A, é porque foi um artigo que foi acrescentado. Então, como ele foi acrescentado, para não gerar a mudança dos artigos, da numeração dos artigos posteriores, por isso que ele recebe aqui esse diferencialzinho traço A. E ele, como é uma nova realidade no Brasil, o legislador brasileiro ele achou por bem colocar também dentro do Código Penal os crimes contra a administração pública. Mas perceba que esse crime é um crime bastante específico. Por quê? Porque só vale nessa condição de dar acesso ao preso a esses aparelhos, que ele consiga fazer a comunicação com o meio exterior.
né? Então, por isso que a gente diz que é um crime bastante específico. Mas, pela nossa realidade atual, é um crime que é necessário que tenha a estipulação penal, né? Porque, infelizmente, a gente ainda enfrenta muito com ele, tá certo? Alguma dúvida aqui sobre esse crime de prevaricação? Não tendo dúvida, a gente vai continuar aqui adiante, tá certo? Então, o próximo crime é o da condescendência criminosa. E aí, o que é a condescendência? Condescendência é uma palavra, que é uma linguagem, é uma palavra que você encontra no dicionário. Ela é muito utilizada numa linguagem mais formal, mais culta, né? Então, esse vocábulo não é utilizado pela linguagem coloquial. Ele não é utilizado de forma coloquial. Então, ele está na linguagem mais culta. Por isso que a gente também pede a vocês que vocês sempre utilizem um dicionário, né, de língua portuguesa ou um dicionário jurídico, quem tiver possibilidade de ter acesso aos dicionários jurídicos, para que você entenda melhor. Então, o que é considerado essa condescendência? Artigo 320 do Código Penal. Deixar um funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, veja que a competência é quando o funcionário público ele tem um dever de agir, mas ele não faz. E qual é esse dever de agir? É o de fazer a responsabilização dos seus subordinados. É o famoso deixa disso, né? Não, deixa disso. Pois é. Por conta desse deixa disso, é que a administração pública brasileira virou o que virou, né? Essa zorra e toda essa problemática. Por quê? Porque os chefes de setor, eles efetivamente não cobram tudo aquilo que o funcionário deveria fazer. Veja que ele utilizou outro termo, que também é muito utilizado na linguagem culta, mas não é tão utilizado na linguagem coloquial, né? Por indulgência. O que é indulgência? Indulgência é um perdão, né? Ou seja, o chefe do funcionário perdoa o funcionário. Diz, eu também faço isso, não vou abrir processo contra você, não. Não pode. Ele tem que abrir o processo. Se ele faz, pior ainda, porque o chefe dele deveria também abrir o processo. E aí ele abre o processo contra o subordinado dele. E aí todo mundo vai ser avaliado para todo mundo arcar com as suas responsabilidades. Então, por essa indulgência, é ele dispensar, é ele perdoar a pessoa sem nem ir atrás. Isso não pode. Aí existe o interesse público. Então, como é o interesse público, não pode uma só pessoa chegar e dispensar. Então, por isso que ele não é aplicável a essa indulgência aí, certo? Então, se o funcionário, ele sabe de alguma irregularidade, ele é o chefe, e a pessoa que está fazendo a irregularidade é um funcionário seu, ele tem que agir, ele tem que abrir um processo administrativo, ou pelo menos uma sindicância, para avaliar se realmente aconteceu aquele problema, aquela infração administrativa ou não. E se ele não tiver, e se ele não for o chefe, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a denúncia, porque ele tem que levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Mas também, como vocês viram, é um crime ainda de menor potencial ainda, né? Porque é um crime de detenção, regime aberto, de 15 dias a um mês, ou multa. Então você vê aí que o quê? A exigência é muito menor, ou seja, é um crime de menor relevância, né? Considerado pelo legislador brasileiro. A advocacia administrativa, patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. E aqui tem uma situaçãozinha que você acha, patrocinar. Os patrocínios é quando as pessoas pagam outras, né? Pagam para outras fazerem determinadas atividades. E patrocínio, se você for verificar no dicionário, ele não tem somente esse significado. O significado ele é muito mais abrangente. Então, o patrocinar é você pegar uma coisa que não é sua e você levar adiante. Então, qual é o significado aqui de patrocinar?
Você tem um amigo seu que entrou com um processo, que você é funcionário da prefeitura, e tem um amigo seu que abriu um processo na prefeitura. E o processo está lá parado. Aí você diz, não, pode deixar que eu resolvo. É o fulaninho lá, ele é meu amigo, eu vou lá atrás dele. E aí você fica procurando esse outro servidor. Servidor, você já fez? Amanhã, faz hoje. Ah, pronto, já fiz. Aí, ó, já fiz, foi com fulano. Aí você vai lá no fulano. Então, você vai acompanhando a tramitação desse processo. E aí, essa atividade, ela é irregular. Porque, primeiro, você não era responsável por esse processo. A sua incumbência é fazer outras coisas da prefeitura, não resolver aquele determinado problema. Segundo, você não está sendo paga para pegar hora do seu expediente, deixar de trabalhar e cuidar dos assuntos ou dos interesses de outras pessoas, que não são da administração pública, ou que não sejam interesse da administração pública. Porque se você é remunerado pelos cofres públicos, quando você está trabalhando, é para você defender o interesse público, e não do particular que está indo perante a administração. Então, por isso que ele diz, patrocinar direta ou indiretamente o interesse privado de alguém que está fora da administração pública, e o que é pior, perante a administração pública que está te remunerando. Ela paga para você trabalhar para ela e você está trabalhando para o particular contra ela. É por isso que gera o crime, né? É como se fosse uma traição. Em vez de você atuar para a sua administração pública, você está ajudando uma pessoa de fora para isso. E você só está ajudando por quê? Porque você é funcionário. Quando você está lá dentro, você está, o famoso expressão popular brasileira, está mexendo os pauzinhos, né? Para resolver aquela situação dele. Veja que o patrocínio pode ser direto ou indireto. Então, digamos, é o prefeito não quer pedir, aí ele manda um secretário, ou manda uma pessoa da família dele. Por exemplo, o prefeito manda a mulher, manda um filho, ele não quer pedir diretamente, mas manda outro. Mas você sabe que quando o filho ou a mulher está indo, geralmente ela está indo o quê? Porque o prefeito sabe e é do interesse dele, né? Então, por isso que você tem essa problemática. E por isso também que a advocacia administrativa ela está direta ou indiretamente. Mas veja que, mais uma vez, a compreensão do crime ela é de menor potencial ofensivo, né? Por quê? Considera-se somente uma detenção que vai de 1 a 3 meses ou multa. Ou seja, mais uma vez, é um crime de menor potencial ofensivo. Ele vai ser pouco mais grave do que a condescendência criminosa, mas ainda é um crime de menor potencial ofensivo. Veja o seguinte, se o interesse for ilegítimo, o que seria um interesse ilegítimo? Alguém sabe o que é um interesse ilegítimo? Pois bem. Então, digamos, você precisa de um alvará. E aí você vai à prefeitura, dá a entrada no alvará, e você mostra que você preencheu todos os requisitos para você conseguir aquele alvará. Agora, qual é o problema? Ou o funcionário não vai com a sua cara, e ele não quer trabalhar, ou então realmente o funcionário não trabalha mesmo. Chega lá, registra o ponto dele e vai-se embora. Vai fazer outra coisa menos trabalhar. A gente sabe que tem funcionário que faz isso, né? Então, quando a pessoa chega para outra pessoa da repartição e diz, ô fulano, me ajuda aqui porque a pessoa aqui não quer trabalhar, ou não gosta de mim, não tá fazendo o trabalho dele, isso daí ainda é um interesse legítimo. Por quê? Porque a pessoa tem um direito. É o funcionário responsável por não estar trabalhando direito, né? Então aí o direito, ele entende aí essa situação. Mas, quando a pessoa não tem um direito, e mesmo assim pede, ó, o cara está exigindo aqui, são 10 requisitos, eu fiz 9, cara, só está faltando um. Aí o cara quer daqueles caras cachês que quer exigir todos os requisitos, esse interesse é interesse ilegítimo. E veja que a pessoa, veja bem, se colocou 10 requisitos e ela não cumpriu os 10, cumpriu só 9, ele não tem direito. Então, se ele pedir para dar um jeitinho, esse interesse ele se transforma em interesse ilegítimo. Por quê? Porque a pessoa não tem o direito de receber aquele determinado auxílio. E veja que muda, né? Por quê? Aqui é o interesse legítimo do caput.
Aqui do parágrafo único é um interesse ilegítimo, ou seja, que a pessoa não teria direito. É tanto que você vê que a pena ela é diferenciada, né? Ela sai de 1 a 3 meses, para 3 meses a 1 ano, e aqui você pode aplicar ou a privação de liberdade ou a multa. Aqui não, você vai aplicar as duas, porque além da multa, é porque você vai aplicar uma coisa e outra. Então veja que a situação ela se torna muito mais grave. Por quê? Porque a pessoa não tinha direito naquilo que ela está pedindo. Tá certo? Veja a diferença aqui da condescendência, porque na condescendência é um chefe que está dispensando um erro ou uma infração do subordinado, ou é um subordinado igual que não está fazendo a denúncia, quando eles têm que fazer. Na atividade administrativa, é o funcionário que está agindo para ajudar uma pessoa de fora. Ele pode estar agindo para ajudar uma pessoa de fora que tem razão ou que não tem razão. Aí a situação, ela se configura ou no caput ou no parágrafo. Vocês conseguiram acompanhar essa diferenciação? Ótimo. Então vamos seguir aqui a nossa análise, né? O próximo tipo penal é exatamente o abandono de função. O que é o abandono de função? É quando o servidor público simplesmente ele larga o serviço, sem dar nenhuma justificativa. O que acontece? Quer dizer que o servidor público ele não pode sair? Ele pode. Mas para que ele saia, ele tem que primeiro fazer o quê? Ele tem que avisar a administração pública e ele tem que dar um prazo, né, para ele sair. A saída não pode ser repentina. Se ele sair e não comunicar, não der uma justificativa, aí configura, além da infração administrativa, responsabilidade administrativa, ainda configura uma responsabilidade penal, que é o abandono de função. É o artigo 323 do Código Penal. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Ou seja, no caso de um professor da Unilab, o professor da Unilab, ele obedece ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, a Lei 8.112/90. Na Lei 8.112 diz quais são os casos em que você pode abandonar o cargo, mesmo que instantaneamente. Um problema de saúde seu ou de algum parente que está sob a sua guarda, de um filho, de pai, mãe, você pode agir de imediato. Depois primeiro você presta o socorro, depois você se regulariza. É compreensível pelo direito e está previsto em lei. Mas, se você saiu para fazer uma farra com os amigos e demorou 5 dias nessa farra, aí não tem explicação, né? Não existe previsão legal. Por isso que ele diz, abandonar o cargo público fora dos casos permitidos em lei. Veja que a situação ela é de menor potencial ofensivo, né? Mais uma vez, detenção, sendo aberto, né? De 15 dias a 1 mês ou multa. Ou seja, ou privação de liberdade ou dinheiro, né? Que a pessoa vai pagar. Então você vê, mais uma vez, que é menor potencial ofensivo. Mas tem situações que podem piorar a situação, né? Que são os casos do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 323. Que são, primeiro, se o fato resultar prejuízo público, ou seja, você gerar algum prejuízo ao erário, né? Você saiu de uma repartição e digamos que ficou lá tudo aberto e chegou um ladrão e roubou todos os computadores da repartição. É um prejuízo público. Então não se encaixa na previsão do caput. Vai se encaixar exatamente no parágrafo 1º. Aí você vê que a situação se complica. Por quê? Detenção, mesma coisa, mas o período é maior, né? Onde era de 15 dias a 1 mês, vai passar a ser de 3 meses a 1 ano e multa. Aqui é ou multa. Então você vê que a situação ela se complica. A segunda situação, que a situação também pode ser complicada, se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Por quê? Porque as faixas de fronteira entre os países são locais que podem haver tensão ou pode haver mais perigos, né? Por quê? Porque na faixa de fronteira é fácil para uma pessoa cometer o crime no país e para fugir do país e da atuação da polícia, ele já passa para o outro. Então, por isso que essas faixas de fronteira, elas também são complicadas. Então, qualquer abandono de carro que é feito nessa faixa, principalmente por policiais
ou agentes da Receita Federal, agentes de fiscalização, é mais complicado. Por quê? Porque prejudica todo o trabalho que tem de segurança pública naquele determinado local. Então, por isso que ele é um fato ainda mais grave, né? Ó, detenção, igual para os 3, mas você pode ver que o período é o maior de todos, né? No caput, 15 dias a um mês, no parágrafo 1º, de 3 meses a 1 ano, e no parágrafo 2º, de 1 a 3 anos. Ou seja, é a pior situação possível. E também se iguala aqui, né? Porque também tem a condição de multa. Além de você ter a privação de liberdade, o servidor público ainda vai ter que pagar a multa. Então você vê que agrava a situação, né? Por quê? Porque piora a situação. E veja que nesse abandono de função a pessoa tem tanto a responsabilidade administrativa, como também tem a responsabilidade penal. Ou seja, além de perder o cargo, de poder perder o cargo, a pessoa ainda pode ter problemas com a justiça, ser presa, né? E ainda fazer um pagamento de multa. Conseguiram compreender esse crime de abandono de função? Ótimo, obrigado aí pelo retorno. Então, visto esse abandono de função, nós vamos ver alguns crimes que geralmente acontecem na relação principalmente do cidadão com a polícia, né? Ou quem faz, principalmente a polícia ostensiva, que são os crimes de resistência, desobediência e desacato, né? Isso daqui hoje em dia você ouve muito. Auto de resistência, a desobediência e o desacato. Então, a gente vai finalizar agora com a análise desses 3 crimes, que são resistência, desobediência e desacato. Primeira coisa que você tem que entender, esses crimes de resistência, desobediência e desacato, eles são cometidos contra funcionário público. Então, qualquer pessoa, pode ser outro funcionário público, ou pode ser um particular, mas, no caso, o sujeito passivo, a pessoa que é ofendida, nos 3 casos, é um funcionário público. Então, o sujeito passivo dos 3 casos, desses 3 crimes, é o funcionário público. O que é que configura resistência? Artigo 329 do Código Penal. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem esteja prestando auxílio. Então, o opor-se é quando você não deixa o funcionário público trabalhar e ainda ou comete violência contra ele ou ameaça. Então, digamos, chega a vigilância sanitária no restaurante e, ao começar a fazer a fiscalização, percebe vários problemas. E percebe que esses problemas eles podem ter contaminado a comida que está sendo servida. Então, o que a pessoa faz? Olha, vamos fechar agora de imediato. Quem está comendo, pare, porque essa comida pode estar contaminada. O que o dono do restaurante faz? Vai para cima do fiscal e começa a bater no fiscal. Isso é resistência, porque ele está cometendo uma violência. Ou então, quando o fiscal da vigilância sanitária ele vai informar as pessoas e diz, ó, se você fizer, eu vou matar sua família, vou matar seu filho, vou espancar sua mulher. É uma ameaça. Então, é quando um particular, pode ser até outro funcionário, não deixa o funcionário fazer as suas atividades. Ou porque comete a violência contra ele, ou porque ele comete uma ameaça. Ou ao funcionário ou quem está lhe prestando auxílio. Então, isso daí é o crime de resistência. Perceba aí que a pessoa ela não desobedeceu, porque não foi dado ordem para ela. Ela não deixou que o funcionário fizesse as suas atribuições, que ele fizesse o seu trabalho. Aí ele não deixou por violência ou ameaça, tá certo? E aí tem 2 circunstâncias que podem acontecer, né? E podem piorar a situação. Parágrafo primeiro, se o ato, em razão da resistência, não se executa. Então, se efetivamente, quando a pessoa comete a violência ou ameaça, o funcionário recua. Se o funcionário viu que a situação está difícil, ele recua e não faz o ato, a situação se agrava. Por quê?
A mera resistência, mas digamos que o funcionário ainda consegue realizar o ato, configura uma detenção de 2 meses a 2 anos. Se o ato não chega a se executar, piora a situação, né? Porque é reclusão de 1 a 3 anos. Veja que tem a distinção, porque no caso do caput, o funcionário, mesmo tendo a resistência, ele ainda faz a atividade que ele tinha que fazer. No parágrafo primeiro, ele não consegue realizar, por causa exatamente da resistência. E o parágrafo segundo, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes violências. Então, se o funcionário ele recebeu violência, então digamos que ele foi esmurrado, cortaram, esfaquearam ele, atiraram nele. Então, além do crime de resistência, a pessoa ainda vai responder por lesão corporal, por tentativa de homicídio. Aí é o delegado, depois o juiz, que vai avaliar se foi somente um crime de resistência ou foi outro crime. Por quê? Porque esse ato de violência, ele também, além do crime de resistência, ele ainda pode configurar outro crime ou outros crimes. Conseguiram compreender o que é a resistência? Ótimo. Vamos para o outro crime, né? Que é o crime de desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Então, veja o seguinte. Aqui, o funcionário público deu a ordem e a pessoa simplesmente não executou a ordem. Então, na resistência, ela é mais grave. Por quê? Porque na resistência, o funcionário ele não deixou o funcionário agir. Não é que ele desobedeceu, ele não deixou o funcionário agir. Ou porque ele cometeu uma violência, espancou, esfaqueou, atirou, ou ele fez uma ameaça. Mas ele não deixou o funcionário agir. Aqui não. O funcionário ele deu a ordem, ou seja, a atuação era para ser do particular. Mas o particular ele não obedeceu. Aí é que se configura como crime de desobediência. Então, digamos, o policial chega perto de duas pessoas, manda elas pararem para que ele faça a revista. Ele pode fazer isso? Pode. O Código de Processo Penal brasileiro dá aos policiais do policiamento ostensivo o direito deles fazerem essas revistas. Então, quando o policial ele der uma ordem de parar para fazer a revista, a pessoa tem que parar. Porque se ela não para, configura exatamente esse crime de desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Mas é um crime de menor potencial ofensivo, né? Porque é uma pena de detenção de 15 dias a 6 meses e multa, né? Ou seja, diante da resistência, é um crime bem mais brando, né? Por isso que ele é considerado de menor potencial ofensivo. Até porque ele não tem a violência ou ameaça. E o crime de desacato. Então veja que na resistência, o que aconteceu foi que a pessoa não deixou o funcionário agir. Na desobediência, o funcionário público deu uma ordem e a pessoa não cumpriu. E aqui no desacato? Artigo 331 do Código Penal brasileiro. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então, a pessoa aqui ela já faz outra coisa, ela ofende o funcionário, né? Ah, você é um funcionário de merda, você é um Zé Ninguém, você não presta, você é incompetente. Tudo isso daí você está atacando, você está ofendendo o funcionário público. E aí configura esse outro tipo, que é o tipo de desacato, tá certo? Pode haver alguma situação em que a pessoa ela pode cometer os 3 crimes? Pode. Então, digamos, o fiscal da vigilância sanitária vai no restaurante, constata os erros, vê que tem que fechar de imediato. Quando ele vai fazer, ele comunica ao dono do estabelecimento, quando ele vai comunicar às pessoas, o dono do estabelecimento faz uma ameaça a ele, ou dá uma gravata nele. Aí já cometeu o primeiro, que é o crime de resistência. Porque quando ele deu um golpe no funcionário, ele não conseguiu falar. Crime de resistência. E aí ele passou a ofender o funcionário. Seu incompetente, seu Zé Ninguém, seu desonesto. Ou seja, ele começou a falar mal da pessoa. Já é crime de desacato. E aí ele estava junto de outro fiscal
e o outro fiscal mandou soltar, e ele não solta. O primeiro fiscal. O segundo manda soltar. O segundo fiscal manda o dono do restaurante soltar o primeiro fiscal e ele não solta. Aí chama a polícia vem, manda soltar e ele não solta. Aí é o crime de desobediência. Então veja que numa situação você pode ter os três crimes. Agora, cada um deles ele é diferente. Por quê? Porque o tipo de conduta do criminoso ele é diferente em cada um deles. Vocês entenderam os três tipos penais e como eles são diferentes? Como eles são diferentes, por isso que uma pessoa só pode cometer os três de uma vez. Pode cometer somente um, ou pode cometer dois, pode cometer os três de uma vez. Sem problema, tá certo? Agora, precisa avaliar as condutas que foram realizadas. Até aqui alguma dúvida? Não, professor.